Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui alguns vídeos, 3 vídeos mais ou menos de como você vê um movimento impulsivo, corretivo, como alinhar o fluxo, tanto macro quanto micro, e depois procurar uma oportunidade com base nisso. O primeiro vídeo a gente vai começar explicando como identificar um movimento impulsivo e um movimento corretivo, tá? Então a gente só vai falar disso aqui no primeiro. Depois a gente vai alinhar o movimento, no próximo vídeo de amanhã. A gente vai alinhar o macro com o micro, esperando aí um alinhamento de fluxo. E depois a gente vai, no terceiro vídeo, pegar aí as oportunidades com esse contexto de entendendo impulsão, correção, alinhamento de fluxo e então as oportunidades. Beleza? Então vamos lá. Estou aqui no gráfico do mini índice, tá? Aqui é o gráfico de 15 minutos. Então, cara, primeiro a gente tem que partir de algumas premissas, alguns conceitos. Primeiro, para se ter um esforço, para se conseguir um esforço muito grande, é preciso antes ter obtido uma força muito grande também, né? Por exemplo, vamos lá. O mercado, a gente sabe que o mercado ele anda em busca de dinheiro. Esse dinheiro a gente conhece como liquidez no mercado, né? E onde que está a liquidez? Teoricamente, toda estrutura, toda extremidade de estrutura se tem liquidez. Nos topos e nos fundos tem liquidez. Alguns sejam stops, alguns sejam stop gains e alguns liquidações de pessoas operando aí sem stops. Então, primeiro a gente precisa entender disso. O mercado sempre vai andar em busca do dinheiro. E a gente entende que o dinheiro é a liquidez do mercado, é o que faz o mercado andar, né? Então a gente vai identificar onde está essa liquidez e a gente vai meio que esperar, o mercado ir buscar essas liquidez. Porém, tem algumas situações que não só no topo e no fundo, mas que o mercado propositalmente ele cria liquidez, ele faz uma geração de liquidez suficiente para eles executarem alguns movimentos maiores, que a gente não tem talvez no topo e fundo simples, como por exemplo esse topo, esse topo aqui, outro topo aqui, outro topo aqui. Então, às vezes, esses topos aí não são suficientes para o mercado fazer o que ele quer, o movimento que ele quer. Então, o que ele faz? Ele gera essa liquidez para depois ele capturar, ele consumir essa liquidez. Porque, como eu sempre digo, e a gente já sabe disso, as instituições, os grandes players, eles não conseguem abrir operações como nós, que a gente abre a operação no momento que quer, na taxa que quer, no preço que quer. No caso deles, eles não conseguem fazer isso. Então, eles precisam gerar essa contrapartida. Se eles querem comprar, eles precisam ter a contrapartida no volume que eles querem, que é a venda. Então, um stop é uma contrapartida. Se eu comprei o meu stop, ele é uma venda. Se eu vendi o meu stop, ele é uma compra. Então, as instituições vão induzir o varejo ao erro, induzir a gente ao erro, acreditando em um movimento que eles querem que a gente acredite para gerar essa liquidez, posicionar nos stops para que seja uma contrapartida deles. Então, entendendo isso, a gente já sabe que as estruturas têm liquidez e que algumas das vezes ela vai ser gerada propositalmente para que as instituições consigam aí montar as suas posições, seja de long ou de short, seja de compra ou de venda, enfim. Vamos lá. Aqui no gráfico do mini índice, o que a gente precisa entender? Impulsão é quando o mercado de fato está interessado em ir para um direcional. Tá? Então, se a gente não consegue pegar o início da impulsão ou um pouco depois do início, a gente precisa esperar uma correção para que a gente consiga pegar uma boa operação. Então, a gente precisa identificar primeiro onde está a impulsão, qual que é a impulsão, qual que é a direção do mercado. Então, para a gente entender uma impulsão, e aí eu já vou mostrar para vocês agora, a gente já vai começar a entrar no conteúdo desse vídeo, que é entendendo a impulsão e a correção, desmistificando tudo isso, entendendo o que é de fato esses movimentos. Toda vez que houver um movimento muito forte do mercado, tá? Com exceção de movimentos de indicadores econômicos, notícias econômicas, isso aí não está nesse contexto, não está nesse vídeo, isso aí desconfigura tudo. A gente está falando de movimentos naturais. Então, para entender esse movimento, toda vez que o mercado de fato quiser fazer um resultado muito grande, ele precisa capturar uma força também equivalente a esse esforço, equivalente a esse resultado. Então, sempre que o mercado fizer um movimento impulsivo, na grande maioria das vezes, um movimento impulsivo, para quebrar uma, duas, três, quatro estruturas,
ele vai ter que antes capturar essa liquidez, ou seja, para você fazer um esforço muito grande, né, você precisa estar bem alimentado, você precisa estar preparado para esse esforço. Então, no mercado é a mesma coisa. Observe que, como eu falei, tem topos e fundos, tem liquidez, só que algumas vezes vai ser gerada liquidez com topos iguais, 2, 3 topos iguais, né, para que as pessoas acreditem que ali de fato é um topo muito forte, que o mercado vai cair quando chegar a mesma coisa para um fundo. Então, percebam que aqui a gente tinha fundos alinhados, tá? Então, o que acontece? Uma ótima geração de liquidez. Aí o mercado vem aqui, ó, pum, e consome essa liquidez aqui. Consome essa liquidez aqui. Tenta voltar, gera liquidez aqui, né? Tentando devolver o movimento aqui, não consegue. Por quê? Olha o que a gente tem aqui abaixo. Um outro fundo gerando uma ótima liquidez para o institucional. Então, eles fazem essa indução aqui. Muita gente, quando o mercado chegou aqui, efetuou a compra acreditando que isso aqui já iria subir, porém não sabia que aqui tinha bastante liquidez. Beleza? Então o que o mercado faz antes de pegar uma impulsão, né, um movimento muito relevante? Ele captura essa liquidez, ele pega essa força para depois tá aí o nosso movimento impulsivo, né, que foi aqui o mercado fazendo essa alta forte aí. Mas antes disso, ele pegou essa força aqui embaixo. E geralmente em movimentos impulsivos o mercado vai deixar algumas ineficiências e direcionais. Depois que ele rompe, geralmente eles vão romper estrutura com velas de spread, com velas de grande deslocamento, ou seja, uma grande distância da sua abertura para o fechamento. E geralmente vai haver pouca defesa, o mercado está convicto da alta. Olha só isso aqui, ó, pouca defesa, tá? Aqui a gente tem aqui em cima também pouca defesa, tá? Pouca defesa, por quê? Porque o mercado está de fato convicto de que ele quer subir, tá? Então ele precisa, antes de fazer essa impulsão, pegar essa força aqui embaixo nas gerações de liquidez para depois trabalhar esse movimento impulsivo. Olha o movimento do índice hoje, ó. A gente tinha aqui esse topo, a gente tinha aqui esse topo, né, configurando para a gente aqui uma liquidez. O mercado abre, vai lá, volta. Aqui eu efetuei uma comprazinha, até postei no Stories. Esse movimento eu estava comprado, protegi, me tirou da proteção, deu um gatilho aqui, mas eu não entrei vendido, deu um outro aqui e eu também já tinha saído do gráfico. Então eu fiquei só com essa compra aqui, que eu protegi e saí aqui com 100 pontos. Então, olha só, o mercado caiu reto, mas antes de cair reto, olha o que acontece. Ele pega a liquidez, né? Ele captura essa força que ele precisa para fazer a sua operação. E geralmente eles travam em alguns movimentos de trava, movimentos institucionais, que não entra no caso hoje, que a gente vai falar na última aula. Mas ó, ele vinha fazendo uma cunha, um estilo de cunha aqui, né, afunilando, deixando defesa em cima, deixou alguns gatilhos, e aqui a gente tem também um outro conteúdo que a gente vai passar na aula de amanhã, né, que ele vai fazer a indução ao varejo para depois capturar toda essa liquidez. E agora que a gente entendeu, esse é um movimento impulsivo, o mercado precisa de força para fazer um movimento direcional. Isso está no gráfico de 5 minutos, mas a gente consegue encontrar isso em qualquer time, seja no 1, no 2, no 5, no 1 hora, toda vez vai acontecer isso da mesma forma, tá? Estou colocando no 15 aqui para diminuir os ruídos. Então, capturou essa liquidez aqui, mas antes de capturar essa liquidez desses topos bem alinhados, ó, bem bonitinhos, ele antes pegou essa liquidez aqui embaixo, né, capturou essa força para fazer essa força de quebrar isso aqui, quebrar essa estrutura e romper, consumindo essa liquidez aí. Isso é um movimento impulsivo. A gente já entendeu que o movimento impulsivo ele captura uma liquidez, ele captura força antes para fazer um movimento impulsivo. Tá, Eric, não consegui pegar o movimento impulsivo, o que eu faço? Você vai precisar identificar as regiões de trava e de interesse do movimento impulsivo e esperar uma correção. Como que é essa correção? As melhores correções, elas não são com forças. Por exemplo, o mercado fez essa impulsão aqui. Se ele volta desse jeito aqui, reto,
tá? Esse movimento de correção aqui não seria, tá, uma boa correção. Como que é uma boa correção para a gente pegar depois de um movimento impulsivo, Eric? O mercado ele vai vir corrigindo, tá, gradativamente, vai romper, vai trabalhar aqui os rompimentos, tá, para depois chegar numa região de interesse e geralmente no final desse movimento ele vai fazer uma cunhazinha para a gente identificar o movimento, né, de cunha. E a gente vai posicionar nossas ordens no final desses movimentos, tá? Então a gente pode ver aqui, vamos procurar alguns movimentos no gráfico. Vamos lá. Ó, aqui a gente tinha um movimento de impulsão, né? Um movimento de correção dessa última perna, né? Que já foi um movimento impulsivo aqui para baixo. Aí olha como o mercado, isso aqui pra gente foi um movimento impulsivo de baixo para cima, só que ele já vem de um movimento maior, então ele teria que fazer essa correção para chegar em níveis aqui em cima para depois entregar a continuidade. E olha como o mercado chega, ele vai, ó, ele corrige, aí aqui ele deixa pra gente o que? A nossa cunha, para depois ele capturar e jogar o mercado direcional para baixo. Então, quando o mercado ele faz um movimento impulsivo e ele já corrige com outro movimento impulsivo, para a gente não é uma boa correção. Por exemplo, olha isso aqui. Tá, vou jogar no 10 aqui. Olha isso aqui. Isso aqui foi um movimento muito forte do índice. Ó. Isso aqui foi um movimento muito forte do índice. Mas olha como ele voltou. Ele também voltou muito forte. Se você pega uma venda aqui, você seria estopado. Olha aí. Né? Então, movimentos corretivos, eles precisam ser, né, gradual, tipo, subindo devagar, quebrando algumas estruturas, depois volta. Ele não pode ser mais ou menos ou igual o mesmo movimento que foi direcional, né? Então isso aí seria uma volta em V, seria uma rejeição do movimento direcional ou apenas uma captura de liquidez como foi isso aqui. Então a gente prefere que o mercado ele venha corrigindo de forma mais sensível, mais fraca e geralmente, aí aqui ó, vou colocar o volume aqui para vocês darem uma olhada. Geralmente essas correções eles vêm com volume decrescente, tá? Isso aqui, olha esse movimento, ó. Desse movimento aqui a gente tem um movimento de alto volume. Nessa correção a gente tem um volume, ó, olha aqui embaixo, o volume já é menor, mostrando pra gente que isso aqui é apenas uma correção. A gente vai se posicionar na captura e rejeição dessa correção, tá? Então, a gente entende, recapitulando, já para encerrar, para não ficar muito longo, impulsões serão após captura de liquidez, deixando desequilíbrio, deixando alguns imbalances, deixando sinais de direcional do mercado. De fato, o mercado está com força, ele capturou força para seguir esse movimento. Os movimentos corretivos, eles são sensíveis, sem movimentos muito íngremes, né? E uma outra característica desses movimentos são volume decrescente, volume pequeno. Depois, quando o mercado ele pega seu direcional, olha aqui o volume como fica. Ele começa a ficar já maior, mostrando para a gente força no movimento contrário da correção. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido, espero que eu possa te ajudar. E aguarde o vídeo de amanhã, que vai ser alinhando. Depois disso, a gente vai alinhar o macro com o micro. E o terceiro vídeo vai ser como se posicionar, né, depois desses movimentos. Tá? Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.